Gente, boa noite. Sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora, escritora. Estou aqui hoje para entrevistar a grande cantora Márcia Tawil. Eu dei uma entradinha antes, mais como teste, tá? E ela tem um trabalho muito bonito. Ela é cantora, compositora, produtora, professora de canto, atua há 40 anos dentro do cenário da música popular brasileira. E atuou ao lado de músicos como Roberto Menescal, Rio do Hora, Danilo Caymmi, Eduardo Gudim, Vânia Bastos, Sabrina Parlatori, Paulo César Pinheiro, Cristóvão Bastos, Paulo Nogueira, Emílio Santiago, Miúcha, Tavito, entre outros. E é uma voz macia, uma voz soft, tanto que ela fez uma homenagem a Roberto Menescal, que tem tudo a ver com ela, que tem um trabalho bossa novista, né? É uma cantora que tem uma pegada de bossa nova, né? E eu quero agradecer aqui ao Leandro Ramalho, que é o programador visual, que faz a programação visual de todos os meus trabalhos de entrevistas. E quero agradecer também aos 2 depoimentos, ela chegou aí, os 2 depoimentos que foram feitos de Jane do Bock, agradecer a Jane e agradecer a Alicia. Vamos lá. Certo aí? Alicia? Oh. Oi, Alicia. Oi, tá ao contrário, tá na minha sala de música aqui, de aula, de livro. Peraí. Pronto, tá cheio Oi, de livro. Tudo bem? tudo bem? Quero te agradecer muito o carinho comigo nessa divulgação. Como é que você foi atuante, assim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina, imagina. O mínimo é muito. São coisas que você vem fazendo pela música, além das lives, né? Isso é um trabalho muito grande e a gente se sente muito honrada. Eu agradeço a você. Obrigada, obrigada mesmo. E você tem uma trajetória grande, né? São 40 anos de trabalho, muitos discos gravados e uma voz belíssima. Eu fiquei assim encantada mesmo. Por esses dias eu fiquei ouvindo, fiquei mergulhando aí no seu trabalho para conhecer mais você. E tem uma pergunta que eu sempre começo com todos os meus entrevistados, que é como começou a música na sua vida? Você se reportar lá atrás, na sua infância, como é que foi a descoberta da música, como é que foi o seu ambiente? Pois é, meu pai falecido, músico de chorinho, de violão, da noite da cidade, de tocar, inclusive em bordéis. E minha mãe Ah, violinista, e minha mãe legal. toda Não, isso é muito comum. Isso era muito comum, tocar na zona. Era isso muito aí. comum na época. Então você imagina, ele tocava e voltava para casa para a esposa e um filho que nasceu um atrás do outro, né? 10 filhos, um atrás do Nossa, outro. E minha mãe, violinista, pianista clássica, é, criada estudada em semi-internato de freiras. Então você imagina o choque dos 2 mundos aham, para o pai da minha mãe, né, meu avô. Eu sempre uhum, brinco que o amor venceu, porque eles se davam, minha mãe ainda é viva, eles se davam muito bem, assim, até uhum, nos no velhinho já, tudo que ele falava ela ria, tudo que ela falava uhum, ele ria, falava, nossa, Terezinha, ela chama Terezinha, a Terezinha é aham. muito bonita, né, Márcia? Ele sempre falava. Então são essas histórias do meu pai e da minha mãe, os dois traziam música em si. Meu irmão mais velho, bem mais velho que eu, do primeiro casamento do meu pai, inclusive, e ele sim já veio com a música dentro dele. Ele toca piano, Aham. ele é vivo, ele é bem mais velho que eu, ele é vivo, toca piano, toca contrabaixo, com traste, sem traste, violão, do jeito que você quiser.
sabe? Uhum. E eu, lá pequenininha, com 3 aninhos, ele já, esse irmão, muito antenado com música, Uhum. ele já tocava, inclusive eles gravaram um álbum não, na época, Compact Disc, da época da Jovem Guarda. Aqueles contatos, né? Que Fizeram tinha uma música, até, uma música do outro. exato, fizeram até um sucesso, chamava-se Os Falcões, tinha um sucesso regional ali muito grande no interior de Minas. E ele tinha seus gravadores, e ele pegou um gravador de rolo e veio entrevistar a irmãzinha, né? Que eu fui a primeira mulher que Aham, nasceu. Era ele, meu outro irmão, que não é músico, já falecido também, aham. e eu. Depois de mim, mais um tanto. Aí ele fala assim: o que você vai ser quando você crescer? Isso está gravado, olha que bom que ele gravou. Eu só respondo assim: cantar. Ah, que lindo, Com três que lindo. anos. Com 3 anos. E aí a gente tem essa história de ver a música dentro de casa, tanto a música clássica quanto o chorinho, o samba. E meu irmão que tocou em bossa nova, muito Aham, mocinho, muito menino, meu pai junto, porque não podia, contrabaixo sem traste nas boates da bossa nova. E depois ele passou a trabalhar como contrabaixista e tecladista da Jovem Guarda, porque foi chamado, muito bom músico, então ele aham. passou por muita música, muito estilo. Só que ele me mostrou tudo, né? Bossa nova, Ah, que lindo. primeiramente. Meu pai com chorinho, samba brasileiro, né? Carlos Poiares tocava lá em casa. A gente via aquilo assim. Então é isso, foi de Aham. família mesmo e eles me incentivavam assim. Eles achavam bonito, olha que bonitinha ela cantando. Então eu fui cantando. Você cantava em casa? Você cantava em casa? É, Cantava, como é? cantava. Cantava sem parar. Minha casa era muito grande, essa casa existe, ainda é nossa ainda, hoje está Aham, alugada. Eu falo que a minha família é só história maluca, alugada para uma funerária, ninguém mais quer morar lá, né? Nenhum filho, ninguém quer voltar para aquela casa, né? Mas assim, a minha casa é muito grande, porque é muito filho, né? Aquela coisa, quarto grande. A minha mãe repartia as coisas da casa entre nós, né? 3 meninas. Depois nasceu a uhum. mais novinha, mas já bem, eu já moça, já saindo de casa. Minha mãe teve filhos muito tempo e por muitos anos. E aquela Uhum. casa enorme, então, por exemplo, eu tinha que arrumar a cozinha e lavar a entrada da sala e da casa, porque antes de entrar na sala tinha o tal do alpendre, cheio de vidro, então aquela parte era minha. Então eu ficava lá. Aham. Solidão de manhã, Ai, 1984, que delícia. poeira, tomando assento, rajada de vento. Aí meu irmão escutou, ele falou assim, mas ela tem 13 anos, 12, tá cantando isso, né? E naqueles Uhum. tons da época da Gal, né? Solidão, né? Ai, Solidão de manhã, bem agudo. E eu cantando agudo naquela época. Ele falou, vem cá fazer um teste aqui, porque o grupo de baile dele, né, foi se transformando da Jovem Guarda, passou a ser um grupo de baile, ensaiava dentro do quarto dele na minha casa. Então, o quarto dele era assim, uma ah, parafernália de som, de bateria, de violão, contrabaixo, piano, microfones. Aí eu fui lá fazer um teste. Eu fiz um teste dentro da minha casa. ah, que barato, barato. E comecei a cantar nesse conjunto, chamava Opus Band. Uhum. E ali comecei a cantar sempre com ele, do meu lado, meu pai do meu lado. E fui seguindo. Mas mesmo assim, Daniela, a minha família é uma família do interior de Uhum. Minas. Então, assim, eu tive avó e avô muito ciosos da netinha, com muito medo de eu ser cantora. Eu era bonitinho Ah, cantar, mas era perigoso, entende? perigoso. Então eu fiquei com Conceito. preconceito demais, preconceito familiar, muito grande, apesar de acharem bonitinho se eu não fosse profissional, né? Aham, Assim, não aquele núcleo pequeno da família, o restante, né? tá. Claro, minha avó morrendo de medo daquilo. Então eu tive assim, essa dicotomia, vai ou não vai?
Aí minha avó, não, mas essa aí não é profissão para você, você precisa ter um emprego que tem carteira assinada. E nananã. Aí o que que eu fiz? Esse meu irmão que já faleceu, eu chamei ele e falei assim, você conhece muito o dono da rádio? Me leva lá que eu quero pedir emprego. Aí ele me levou, eu falei, eu quero programar sua rádio aí na hora do almoço, que tá. Eu sei, eu entendo dessas músicas, deixa eu programar, porque era uma parte mais sofisticada no sentido de tocar em consultório, que naquela época era assim, a Uhum. rádio na hora do almoço era um rádio de consultório, então você punha os sucessos de sempre, standards, e aí eu lá. Ele me deu um emprego, ele falou assim, ó, nós estamos sem locutora, entra aí. Aí eu passei a trabalhar muitos anos como locutora, dali fui ser apresentadora de telejornal, e fui seguindo para poder cantar, para ter minha carteira assinada. Então eu Aham. fiz a locução, eu fiz rádio, eu fiz programação, eu escrevi telejornal, apresentei telejornal, fiz tudo relacionado à imprensa e cultura na parte de Aham. televisiva e de voz para poder cantar. E aí essa carteira de identidade, de trabalho, tem lá tudo Trabalho. direitinho. E minha avó ficou mais tranquila, meu avô ficou mais tranquilo, aí me formei em secretariado, para E poder você também gostava escrever. de quê, assim? O que que te motivava nesse início, um pouquinho antes de entrar na rádio? Certamente a rádio te trouxe, né? O que você já trazia, né? Levou para a rádio de conhecimento e agregou com a rádio. Como é que foi isso? Ah, Você interessante. A você rádio. falou, né? Oi? Você falou do Djavan, Isso. né? É porque a minha família já tinha muita música, né? Muita Uhum. música. E eu ficava procurando saber. Meu irmão tinha muito disco, tem até hoje, muito disco, muito CD, muito compact disc. Eu gravei, a primeira coisa que eu gravei foi um compact disc que eu cantei de um lado e o outro cantor da cidade, de Mococa, porque eu fui morar em Mococa, São Paulo. Eu nasci em Guaxupé, Minas, mas eu fui estudar em Mococa para minha avó ficar Uhum. tranquila. Então, ali tinha esse curso de secretariado, então eu corri para lá, que era pertinho, e onde esse meu irmão mais velho morava, quando se casou, se mudou para lá. E o que acontece? Eu já fui para a rádio conhecendo bastante de música que meu irmão me fazia ouvir, porque eu tinha que ter repertório também. Porque baile naquela época era muito difícil. Você começava com estándares internacionais, estándares da bossa nova, você cantava Frank Sinatra, você cantava jazz, você cantava boleros em castelhano. Então tinha a hora do bolero, tinha a hora que eu vestia aquele vestidão para entrar. If I Ah, should stay. Então, eu tive que aprender muita coisa. E terminava cantando. Eu quero ver o poeirão. Então, minha filha, no final era forró, eu estava lá, na batida do baião, e adorava. Então, ele me fez aprender tudo isso. Então, na rádio eu tive total liberdade. Agora, o que aconteceu na rádio, que foi muito importante para a minha carreira e para mim, aham. foi que ao chegar na rádio, era uma época, eu peguei a época dos anos 80. Eu queria pedir só sua licença aqui, que tem um pessoal falando boa noite, mandando coração. Então, gente, boa noite para todos, Boa viu? noite. Desculpa Boa noite. que eu sou. Você sabe que eu falo demais. Quem é meu amigo sabe que eu começo a falar e não paro. E aí fui para a rádio e fui fazer a programação. Então, eu recebia os LPs. Então, eu trabalhava o tempo inteiro na rádio. Eu recepcionava as pessoas como secretária, fazia Aham. a produção dos meus programas e na hora do almoço e na noite eu ia narrar, fazia a parte de locução. O, por exemplo, eu recebi o Zezé de Camargo com o primeiro disco dele cantando De repente a dor de esperar terminou, né? Ele chegou lá com esse álbum, com esse CD, era um LP, e eu falei, nossa, mas que voz bonita que tem esse rapaz, nossa, e realmente uma voz jovem, e aquela. Aham. Depois, tô lá, de repente chega um disco da novela da época, que era um sucesso, que tinha um grande sucesso da época, quando Aquela música de sucesso, né? No
no disco, né? Você destacava uma, às vezes vinha um LP, mas você sabia que uma era aquela da novela, ou uma, né? Era o grande Então, sucesso. essa da rádio, a gente tinha que tocar as que vinham. No meu horário, Uhum. não, porque o meu horário era exatamente, era o horário diferenciado. A música brasileira e internacional, os estándares e os sucessos de sempre. E eu tenho muita liberdade. Então, quando chegou esses álbuns de novela, eu ia para o lado B. E aí que Uhum. acontece a primeira coisa, eu escuto Mambembe do Chico, com a Fafá. No palco, na praça, no circo, num banco de jardim. Eu falo, meu Deus, Deus, me ajuda, eu quero ser cantora. Eu estou trabalhando aqui, mas eu quero ser cantora. Aí minha cabeça falou assim, eu vou gravar todas essas canções numa fita cassete. Peguei uma fitinha, gravei tudo que chegava e fui, pus lá. De repente chegou Marina. Veneno, não me beije. Tá, taquei na fita cassete. De repente, Djavan. O mar vazou. Taquei na fita cassete. E aí fui gravando. De repente, meu irmão me chama para fazer uma abertura lá num baile que eu tinha que cantar Sabor a Mi. Eu falei, nossa, que melodia bonita, Sabor a Mi. Gravei também. De repente, essa fita se tornou o repertório do meu primeiro álbum, que é o Águas da Ai, que Cidade. barato! Que coisa maravilhosa! Você já Mostrei para o gravou produtor. meio que com o intuito mesmo de ter um disco, né? As suas prediletas, né? Sim, As suas prediletas, né? E você escolheu ali, foi fazendo aquela seleção de bom gosto, né? E na verdade era uma época que despontava muita gente boa, né? Você tem os anos 80 também, tem a questão do brega, que fluiu muito, né? Você tem as duas coisas, você tem os grandes, e não vou subestimar, né? Nem ser preconceituosa, mas tinha também, e o rock fervendo, rock né? fervendo, fervendo. No baile eu fazia tudo, passava por tudo. O rock and roll, muito. E a gente cantava muito aqueles sucessos românticos na linha da sedução, sabe? Quase ali, tipo, Você é Real, da Simone, né? Aquelas coisas todas, Chuva de Prata, que já estava ali na Foi quando linha do a Gal foi para romântico. suas alçadas e foi estourar, né? A Gal entrou numa coisa de massa ali naquele momento, né? Foi o único momento dela desse de massa mesmo. E ela Que pegou ali. barato! A Gal Não, era pra fala. gente ali na rádio, que é a Ivete Sangalo. A Gal naquela época era o sucesso que hoje é uma Ivete Sangalo. Então, a Gal é uma das pessoas que me chamou a atenção ali. Mas por incrível que pareça, nessa fita não tinha nada que a Gal cantasse que eu iria regravar. Porque eu Olha não que sei. E ela era minha grande ídola, porque dali eu já comecei a ter os ídolos compositores. Inclusive, o aham, Reginaldo Meu está aqui, um grande tá mesmo. compositor, que eu gravo bastante coisa dele. Então, meu olhar já foi focando nos compositores, eu fui pesquisando compositores, tanto que eu cheguei no Costa Neto, que fez Verde Paulista, e onde eu pedi a ele uma versão, eu mostrei para ele o Sabor a Mi, e ele fez o Sabor em Mim, depois regravado mais recentemente pelo pessoal do Boca Livre, acho que Boca Livre. E aí eu gravei, eu não tenho certeza, eu gravei Sabor em Mim. Então, o meu Em sonho mim. estava todo ali. Todo o meu sonho está naquele primeiro álbum, Águas da Cidade, que vocês colocaram, ali colocou Magia, que é uma das Magia. canções, e que eu recebi, inclusive, um recado carinhoso no WhatsApp, que eu ri muito, até eu posso contar, porque eu falei que eu ia contar. Do Ah, Roberto Menescal, que fez essa melodia, ele falando aham. assim, Marcinha, aquela música é minha? Eu parece que é minha. Eu falei, é sua, sim, com letra do Costa Neto. Ele é essa simplicidade, né? Essa coisa doce. Menescal é tudo de bom. Mas, e quem produziu o seu primeiro disco? Eu mesma, meu marido, chamei Seu um grande. marido? Meu marido não é músico,
músico, mas ele produziu a parte assim, executiva, foi comigo, porque a gente se casou no dia 15, na hora do almoço, lançamos o álbum no dia 15 mesmo, né? Na noite, no dia do casamento, porque foi o dia que ficou pronto, que a gente ia viajar, e no dia 16 a gente casou na igreja. Então a gente lançou o primeiro álbum junto no dia que eu casei. E depois a gente foi saber que o dia... a gente lançou um pouco antes e se casou. E se casou. Foi uma semana antes. Mas foi uma loucura. Casamento com lançamento. Para ser feito esse álbum, a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente estava casando, tendo que ter móvel, tendo que ter casa. Ganhamos uma lua de mel da minha sogra e fomos viajar. Como que a gente fez para pagar isso? Sentamos os dois e ele falou, Márcia, vamos fazer um vale CD. Pegamos um papelzinho, fomos na gráfica, pusemos uma fotinha minha aqui, vale um CD, Águas da Cidade, R$25. A gente vendeu 500, de porta em porta. Tá bom. A gente foi batendo nas portas. Você não compra? Não, é arte, é não sei o quê. Eu estava muito doente, porque eu não sabia, eu tenho doença celíaca, então eu fui doente a vida inteira. Agora não, porque eu descobri, tô sarando, tô muito feliz. Então eu tinha muita dificuldade de andar. E a gente andava, e eu falava, vamos, e ele me segurando. E aí ele falava assim, a gente vai vender 10 por dia. Aí um dia a gente chegou num posto de gasolina, e o rapaz comprou 10. Aí eu falei, nossa, que bom, não preciso mais andar no sol das coisas. Ele falou, não, essa é um. Ele falou, não, essa é uma venda, são 10 vendas aí lá fora. Então ele me ajudou nisso. E a gente entregou um por um. Todos os desconhecidos mesmo, pessoas que você nunca tinha visto, assim? Qualquer pessoa, por exemplo, tinha ali na cidade um barzinho bem do lado da cidade, uma cidade vizinha, porque eu morava em Mococa, ali tem várias cidades vizinhas. Eu ia lá fazer uma noite no barzinho, vendia, depois voltava naquela cidade num showzinho de bar para entregar, passávamos o dia entregando, aí ia para Cajuru, ia para São José do Rio Pardo, tudo muito pertinho. Vendia e depois voltava entregando. E assim foi. Foi difícil? Você conseguiu liberação dos direitos, das músicas, que não eram suas, né? Ou você pagou? Como é que foi? Não, você vê que você colocou magia, né? Você vê a qualidade desse álbum, o primeiro álbum, 1999, aquela coisa toda, aqueles músicos maravilhosos. Foi assim, eu fazia baile, isso aí eu vou ter que me estender um pouquinho, mas eu fazia bailes, eu já tinha fugido de casa porque eu podia cantar com eles, mas sozinha não, né? Eu já tinha fugido para ir cantar no Chacrinha, fui. Cantei no Chacrinha, fui criando assim as minhas histórias, vendo como é que funcionava, me senti muito chocada quando eu cantei no Chacrinha, porque eu vi como que é o lado profissional da coisa, de ter que passar na frente, assim, a parte mais pesada, que você no começo é muito difícil. E eu parei muitos anos, né? Então eu sempre passei por esse negócio de ter que recomeçar devido a essa doença que eu não entendia o que era. Agora acabou. Então esse negócio de recomeçar é muito difícil. Depois eu te conto mais. Aí eu tô lá em casa, falo pro meu marido, eu não quero mais fazer baile, porque me cansa muito e tinha entrado numa época que começaram os músicas que não tinha a ver comigo. Aquelas coisas de muita... não tinha mais baile para dançar. Tinha segundas intenções nas canções, e eu uma mocinha, e eu não tinha condição nenhuma, magrela, de descer até o chão rebolando, não dava. Aí eu falei assim, não tenho perna para isso, não tenho... Chacrete? Para ser chacrete? Chacrete é legal, hein? Chacrete eu queria, era um sonho de criança, tá? Não, mas... Você queria ser também? O meu marido brinca muito. Lá em Avaré, quando eu chego em Avaré, o pessoal de festival que me conhece, eles já fazem assim, ó, roda, roda, roda e
Na verdade, eu tive que. Eu não conseguia mais cantar, não tinha jeito, porque a gente tinha que dançar, né? A gente tinha que fazer na Aham. boquinha da garrafa. Eu não conseguia, fisicamente, que eu era muito cansada devido à doença, e também porque eu falava, meu Deus, eu não posso, eu não consigo pôr essa roupa e rebolar até o chão. Eu não nasci para isso. Cada um ganhando seu dinheiro, nunca. A pessoa tem lá a família dela para alimentar. Eu não consigo. E nessa época eu fui chamada para integrar uma caravana de música popularzona mesmo, para ganhar dinheiro, que era o Morena do Forró, me chamaram para ser a Morena do Forró. E meu marido falava assim, vai, você vai ganhar dinheiro. Eu falava, mas depois eu não canto mais as músicas, depois eu vou perder o meu caminho, é muito difícil você entrar para um lado. A Alicia está escrevendo que já imaginou eu cantando na boquinha da Na boquinha da garrafa. garrafa. Você vai ver, Alicia, no nosso próximo show, você vai ver que nós vamos cantar juntos. Você vai ver. Vou arrumar um repertório bem legal pra gente. Aí meu marido falou, vai, vai. Eu falei, não, Kirst, falei pra ele, porque isso aí não é assim. A nossa carreira, ou você foca no seu nicho e vai, ou atira para tudo quanto é lado e não consegue ser um intérprete. Aham. Né? E aí eu preferi ralar muito, ainda ralo muito, do que ganhar um dinheiro naquele tempo, que nem era muito, mas era um salário por mês. Como você é contratada, eles pagam ali R$ 5.000, um carro, um apartamento alugado para você, e você fica ali naquela caravana. Eu não quis. Aham. E dali eu peguei e fui para São Paulo. Ele falou, vai. E eu falei, eu quero cantar. Aí ele falou, então vai. Eu falei, então eu vou para São Paulo mostrar meu trabalho. Liguei em tudo quanto é bar que você me perguntou como que eu consegui liberar as canções. Estou chegando nisso. Liguei para todo mundo, ninguém deu moral. Uma menina do interior. Olha, eu sou cantora de baile, eu quero cantar agora. Ninguém. Mas aí liguei para um local chamado Viládio Café, que era um grande sucesso no Bexiga, só tocava nomes enormes lá. E o cara falou, vem aqui, traz seu trabalho que eu quero te ver assim. A gente está sempre precisando. Foi a única pessoa. E ele falou, olha, você pode vir dia 2 de dezembro? Eu falei, posso ir no dia 2 de dezembro, fiquei quietinha, dia do meu aniversário. Peguei eu trabalhava na TV, né? Fui lá na edição, editei, pedacinho de jornal, pedacinho de showzinho que a gente tinha gravado naquelas câmeras assim de braço, e fiz uma fitinha de cassete, videotape, peguei, xeroquei, fiz uma pastinha e fui com duas. Falei, se tiver alguém naquele bar, eu entrego para alguém, né? Aí eu cheguei Aham. lá, minha irmã, que é a Regina Coelho, é uma jornalista, e minha irmã de coração, né? Ela falou, vem ficar na minha casa, e a casa dela era do lado do Viládio. Tô lá no Viládio, tranquila, porque eu sabia que eu estava com uma irmã ali do lado, uma cidade muito grande para mim, uma menina de uma cidadezinha desse tamanhozinho. Você mora em São Paulo ainda? Eu moro em Você mora em São Paulo? Brasília. Eu moro em Brasília. Chego lá no Viládio, entrego as minhas coisinhas, e ele fala assim, Márcia, não posso te dar atenção. Eu te chamei aqui, mas não posso mais te dar atenção. Eu vou deixar suas coisas aqui, mas você consegue ficar até no final da noite? Eu falei, olha, por um acaso consigo, porque eu estou do lado aqui, do lado mesmo. E ele falou, é o seguinte, é porque nós fomos requisitados para fazer um show de última hora, não é assim, muito corrido, em homenagem ao José Carlos Costa Neto, que era o dono da W Discos. E estava lotado, e ele falou, vai lotar muito, mas eu vou pôr uma mesinha pequenininha, ele pegou uma mesinha pequenininha, duas cadeirinhas, e pôs no canto, bem em frente ao palco, e todas as mesas todas reservadas, e aí eu voltei para esse show à noite, entrou uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, seis, lotou aquilo, lotou, só ficou eu naquela mesinha ali sozinha, e uma cadeira ainda encostada assim na mesa. Aí chega Menescal, Vânia Bastos, Eduardo Gudim, Vicente Barreto, quem mais? Nossa, acho que a Leila Pinheiro.
Nossa Senhora, nem lembro. Todos os meus ídolos. E o Manescal era muito meu ídolo, porque meu irmão amava o trabalho dele nas aquarelas e no trabalho com a Leila Pinheiro. Então ele falava, olha, esse homem, além de ser compositor, ele sabe disso. Ele é produtor incrível. Então, assim, quando o Menescal entrou, eu falei, Roberto, o Menescal tá aqui, ai. E tô ali quietinha, muito tímida. Começou o show e eu aqui, ia começar o show, de repente o dono do bar, esse senhor, esse homem que me recebeu, né, que foi aberto ali a me receber, falou, olha, não tem lugar pro Costa Neto sentar, tá muito lotado, você deixa ele sentar com você? Aí eu falei... Isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Eu estava em São Paulo esses dias, ele foi almoçar comigo para a gente recordar essas coisas. A gente deu muita, assim, foi muito emocionante. E aí ele sentou, ele muito tímido. Ele é engraçado quando tem amizade. Eu também, assim. Eu sou fechada, mas quando fico à vontade, a gente gosta de brincar, conversar, rir. E ele, mesma coisa que eu, muito reservado até o momento. Só que eu comecei ali baixinho, eu esqueci da presença dele, porque as músicas começaram e eu estava vendo a Vânia cantar ali no palco. E estava vendo o Menescal tocar, o Vicente Barreto, o Eduardo Godinho. Eu falei, meu Deus! Aí eu comecei a cantar, baixinho, muito baixinho. E de repente, quando eu percebo, ele fala assim, você canta, né? Eu falei, nossa, eu nem lembrava que eu canto, eu vim aqui para tentar deixar meu trabalho, mas eu estou muito encantada. E ele falou assim, e você conhece todas as minhas músicas? Eu falei, conheço. E eu conhecia mesmo, por isso que eu estou muito emocionada e nem consegui falar muito com você de vergonha. Aí ele falou assim, você tem outro material? Eu falei, tá aqui, entreguei. E fui embora, e eu vi que na hora de ir embora ele continuou segurando aquilo, segurando. Isso foi em dezembro, no meu aniversário, dia 13 de janeiro, o Viládio já tinha marcado um show comigo e convidou o Costa Neto. Que ele falou, quando ela vier, você me chama? Que ele tinha que ver ao vivo, né? Acabou o show, ele falou assim, vamos produzir seu álbum? Vamos produzir seu disco? Naquela época, as gravadoras já não pagavam, por isso que a gente saiu vendendo. Mas eles pagavam a metade. Eu peguei ainda uma época em que as gravadoras pagavam financeiramente um valor e ainda faziam toda a liberação. Eu falei, olha, eu queria gravar essa música. Ele falou, você quer gravar Chico Buarque no primeiro disco que eu vou atrás dessa liberação? Eu falei, eu queria. E aí ele falou, você quer gravar Sabor em Mim? E aí foi a primeira vez que a família do Álvaro Carrilho liberou uma versão de uma música dele para um brasileiro. Foi ele que negociou essas liberações para você, né? Aí ele foi e negociou tudo. Porque ele era o dono da W Discos, né? O empresário que cuidava disso. Então ele brincava, mas você vai fazer eu ir atrás de Chico Buarque no primeiro álbum, eu vou ter que pagar isso, né? Tipo assim, essa liberação. Mas é claro que as gravadoras tinham uma liberação muito mais facilitada, como hoje em dia, né? Então, às vezes, quando tinha que pagar, era uma coisa pouca, se fosse eu para pagar sozinho, eu não daria conta, né? Então, essa parte foi... Na verdade, eu fiz um disco só, mas eu tive que pagar. Mas a parte do Cacaso, o filho do Cacaso me liberou. Eu paguei a parte da Sueli Costa. Então, mas quando é projeto de 1000 discos, não é tão caro. É o mínimo, né? Depende da quantidade, né? Eu não sei se eu teria dinheiro. Eu nem imagino como que seria se eu tivesse que pagar. Não sei se eu conseguiria. E aí a gente fez essa parte dos músicos, de pagar o estúdio, de pagar os músicos, de pagar o maestro, que até hoje é meu amigaço, Rafael dos Santos, um dos diretores da Unicamp. Agora ele se aposentou, né, da parte de direção há muito tempo, ficou como professor, depois se aposentou. Grande pianista, um nível altíssimo. Eu estou cutucando demais ele para ver se ele faz um álbum comigo, porque o Brasil precisa ouvir mais o Rafael como um acompanhante também e arranjador para músicas cantadas, porque ele é exímio, ele tem os álbuns dele instrumentais. Então o Costa Neto cuidou de tudo isso para mim,
Lançamos, foram 5.000 CDs. Foi ótimo, saiu de quanto é lugar. E a gente trabalhou isso por algum tempo. Só que aí a vida deu uma volta maluca. De um lado bom e de um lado não muito bom. O lado bom foi que esse disco foi muito bem aceito. E a gente foi fazendo muita coisa com isso. E fui chamada para fazer um especial em homenagem ao Costa Neto por ter gravado um disco que tinha canções dele. Então fui eu, a Vânia Bastos, a Leila Pinheiro, a gente fez um ensaio com o Fernando Faro para o Costa Neto. E nisso o Menescal chegou. O Menescal foi convidado para tocar. E a música que eu estava cantando era exatamente uma canção do Menescal, essa que você colocou, por isso que eu achei muitíssimo interessante, com letra do Costa Neto. Aí ele falou assim, essa música é minha, né? Eu posso tocar com você? Posso tocar com você, meu Deus do céu? Foi a palavra dele. Eu falei pro meu marido, ele tá falando que se ele pode tocar comigo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você toca, você dança, você faz o que você quiser. Aí ele subiu, pegou a guitarra e a gente gravou o meu primeiro programa ensaio com o Roberto Menescal tocando uma guitarra e o Rafael dos Santos no piano. Dali, naquele momento, o Sesc, passou uma semana, os Sescs me chamaram para uma turnê. E eu falei assim, como que eu vou fazer uma turnê? Eu tenho o álbum, mas eu não sei nada. A gente pagou os músicos da Unicamp, foi maravilhoso, porque o Rafael era o professor deles, tudo. Eu falei, como que eu vou sair tocando assim? Eu conheço, no disco tem 2 músicas do Roberto Menescal. Eu vou ligar para ele. Porque lá ele adorou, passamos telefone e tal. Eu liguei e falei, ó, o Sesc me chamou. É muita cidade, você topa comigo? A louca. Aí ele falou assim, topo. Aí o meu marido falou, aí desliguei, ele falou assim, quanto você vai pagar para ele? Eu falei, não sei. Aí, claro que o Sesc ali, a gente conversando, né, deu tudo certo e a gente viajou muito junto. Só que isso foi bem entre 2001, 2002, 2003, foi quando a minha doença ficou muito forte e ele percebeu. E eu falei, eu não consigo mais cantar, a gente vai cumprir essa turnê. Aí ele falou assim, olha, eu canto quando eu perceber que você tá, a gente vai cumprir isso aí, vamos embora, a gente vai cumprir. Porque médicos não descobriam, falavam que era psicológico, que não era. Esse problema que você diz, a doença, é um comprometimento de mobilidade corporal, é isso? Tudo, principalmente mental. Você fica com um negócio que chama fog celíaco. Então você esquece, você troca palavras. Hoje você não me vê trocar uma palavra. A Alice ainda pegou há 2 meses, 3, 4 atrás, que eu ainda estava no final do tratamento, olha quantos anos, ela ainda me viu muito mal. Agora também ela já me viu aqui muito bem, que a gente fez show semana passada. É com neurologista? Não. Tratamento é com neurologista? Não. Quem me curou, quer dizer, eu fiz tratamento com todo mundo, mas quem me curou foi um homeopata. Ai, meu Deus, eu estou na homeopatia também para lidar com depressão. Ele falou, vou te tirar seus remédios. Tomara. Então, e ele viu essa parte também. Foi um homeopata. Tomara que dê tudo certo para você. O meu está caminhando muito bem. Espero que caminhe. Meu marido está aguardando para ir também, que é um cara difícil de chegar, que foi um parceiro meu, um compositor, meu parceiro, o Edmar Silva, que conseguiu essa chegada minha lá. Isso foi há 2 meses e minha vida realmente está mudando. Então, assim, Menescal via que eu ia esquecer, ele entrava falando, ele nem se lembra. Ele ria assim, ele fala, Márcia, mas eu fiz isso. Eu falo, fez. É porque ele faz isso para todo mundo, ele ajuda todo mundo. Então, ele nem se lembra. Ele lembra claro que ele lembra, mas ele não valoriza, ele não se exalta por essas coisas, né? E aí a gente foi, e eu fui ficando muito doente. Mas eu estava cumprindo shows e eu fui fazer um show na Penha do álbum, fora o Menescal. Porque
essa turnê era a Bossa de Menescal, na voz de Márcia Tawil, e no meio eu cantava as 2 canções dele, que tinha no meu primeiro álbum. Mas aí eu fui cumprir meu show do disco lá em São Paulo, e de repente eu olho na porta do local, entrando o Costa Neto, para assistir. Eu falo, nossa, Costa Neto saindo de casa para assistir show, né, aqui na Penha, de noite, e ele do lado do Eduardo Gudim. Eu falei, gente, ele ainda traz o Eduardo Gudim, o que estão fazendo aqui na Penha? Aí, senta o Eduardo Gudim, acaba o show, ele pede mais uma, acaba o show, ele pede mais uma, aí o Costa Neto falando assim, Márcia, ele não pede mais um para ninguém. E ele estava testando as canções, ele pediu uma canção, outra canção, por quê? Porque ele estava na mente dele com um álbum que tinha sambas e que tinha levemente boleros. Quando acabou o show que eu cantei, que ele pediu, eu cantei um samba, cantei um bolero, papapá, aí ele falou assim, você não quer gravar nosso álbum? Eu estou preparando um álbum de parceria minha com Costa Neto, e ele me trouxe aqui pra gente curtir a noite. Agora eu já entendi porque que ele me trouxe. Acho que ele queria que eu te conhecesse. Aí a Costa Neto começou a rir. E aí ele falou assim, eu tô te convidando para ser a nossa voz desse álbum. Esse álbum será lançado aqui. E estaria vindo uma gravadora chamada World Records, que veio buscar discos no Brasil. Então foi um do Ed Mota, foi um do Oliver Haime, e esse também foi. E aí eu gravei essa coisa, que foi um projeto chamado Sementes no Vento. Só músicas do Gudim com Costa Neto. Só que a partir daí... 2003, né? Oi? 2003. Ele foi também para o Japão, né? Esse disco ele foi para o Japão. A sua voz é uma voz que certamente lá no Japão é adorada, né? Porque é uma voz bem bossanovista, bem suave, né? Eu gravei uma canção chamada Japa, em japonês, que foi um parceiro japonês de lá do Menescal, os 2 fizeram, e eu gravei. E tive que aprender japonês, e graças a Deus está sendo muito ouvida lá fora mesmo. Quando você entra dentro das plataformas para artistas, você vê que é ouvido no Japão. Nossa, é interessante. Mas era isso que aconteceu. Nessa época eu parei por muitos anos. Aí é outra história. Eu continuei de outra forma, mas depois eu te falo. Entra. O que você ia falar, por favor? Prêmios, né? Em 2007, por ser a primeira mulher a vencer como compositora no Festival de Viola, todos os cantos, né? Então, assim, tem premiações, né? Você ganhou o troféu destinado a novos talentos vocais em Mococa, São Paulo. Na verdade, é exatamente onde eu entraria conversando agora. Eu parei de cantar muitas canções, porque já não tinha condição física, e acabei indo para os festivais. Como compositora, criando uma canção para aquele evento, eu dava conta. Então, eu tive que exercitar a minha mente para compor. O lado compositor, olha que interessante. Olha que riqueza. Foi isso. Aí você... Porque antes você cantava, mas cantava composições de outros, né? E depois você começou, dada a impossibilidade, você pensou, dentro da música eu posso fazer, compor, né? E aí você... Exato. Veio esse insight da composição? Veio esse insight e a gente... porque assim, as pessoas primeiro começaram a me chamar para ir cantar canções deles nos festivais. Aí eu cantei canção... nós ganhamos o Avaré com uma canção da Cristina Saraiva. Ganhamos com a canção do Kiko Zamarian. E depois ali conheci. Lembrou aqui do meu disco, Marco Túlio. Agora é um álbum maravilhoso. Obrigada. Eu não consegui gravar outro disco desde isso. Tem 17 anos. Vai gravar o outro, sim. Oi, Túlio. Sim, é maravilhoso. Eu ouvi, você já ouviu. Então, ouça novamente. Dentro de mim mora um anjo, que eu até chorei, eu coloquei nos meus stories.
Aí eu comecei a compor, porque eu conheci pessoas nesses eventos e falavam, vamos fazer junto, vamos fazer uma música junto. Inclusive, agora, eu vou lançar, junto com a Larissa Vitorino, uma das cantoras do The Voice, uma canção que eu fiz naquela época com o Eduardo Santana, dos Trovadores Urbanos. Então, assim, eu estou resgatando a minha vida agora, depois que eu achei a minha saúde, né? Aí lá em 2014, a cidade de Mococa fez um festival para novos talentos com meu nome, devido a essa coisa de eu sair para os festivais levando o nome de Mococa, porque eu morava em Mococa, então eu tinha que pôr o nome da cidade, mesmo sendo mineira, mas Guaxupé também tem eles sabem, eu sempre falo, olha, meio paulista, meio mineira, né? Porque Mococa me recebeu muito bem. E eu Viola de Todos os Cantos foi um festival da Globo, onde eu conheci gente muito grande. E foram 2 anos, eu fui em 2007, 2009, e os 2 anos eu ganhei a minha canção junto com a minha parceira, a Mana Tessari, nós fizemos contando a minha história, contando essa história, né, que eu quis cantar, mas eu quero cantar, e eu estou tentando ir cantar, então chama-se Canção da Estrada, que eu não desistia. Foi regravada pela cantora Patrícia Duboc, e também a canção que eu ganhei em 2009, a Patrícia Duboc também regravou. Então, assim, toda a minha vida está sendo mostrada para mim novamente agora. Está chegando. Toda essa história que a gente está resgatando juntas, estou vendo pelos meus acontecer assim na minha frente, com amigos, com cantores. Eu estou muito feliz com isso. Que coisa maravilhosa. E você toca alguma coisa? Você toca violão? Se acompanha? Eu parei muito tempo por causa da doença celíaca. Nem todas as cantoras tocam, não. Não, eu só te perguntei isso porque eu ia pedir para você tocar alguma coisa, se fosse o caso. Eu posso tocar. É porque com a doença celíaca, você vai ficando doente no corpo inteiro, né? Então esse lado do meu corpo endureceu. Então é muito difícil. Não, mas eu sarei, Daniela. Eu tô te contando porque que eu parei de tocar, só isso. Eu já sarei. Tô cada vez mais feliz. Eu vou tentar tocar vou ver, só que eu teria que afinar. Esse meu álbum aqui, ó, que eu fiz com a Melissa Mundim, Melhor Agora. Eu vou abrir para você ver. Eu quero todas as canções eu coloquei, não dá para o pessoal ver, mas eu coloquei, desculpa, tem arranjo do Eric Furlan, todas as canções têm as cifras. Ah, tá. Tô vendo. Todas têm as cifras. E eu fiz essa canção, chama-se Bagunça no Balaio. E é um shotzinho. Eu vou afinar aqui. Deixa eu afinar. Oi, deixa eu ver se... Obrigada por ter entrado. Gente, obrigada por todo mundo aí. Eu vi a Janete Dornelas, uma das maiores vozes da ópera do Brasil aqui. A Cristiane Vicentinha é uma cantora aqui de Brasília, não é? Maravilhosa, tem um vozeirão lindo. Amiga minha. Olha que joia. Ela é nascida de Juiz de Fora. Ela canta, toca, estuda contrabaixo. Adoro, fico me divertindo com as coisas dela. Essa canção foi feita a pedido da Melissa Mundim, uma poeta de Belo Horizonte. Caí das estrelas para aprender a levantar na mira dessa luz e por vezes calado aprenda a falar. Caí das estrelas para aprender a
mira dessa luz e por vezes calado aprendo a falar de rai, rai, se me caio hoje é de soslar no céu de algum poeta bagunçando seu balai. Tô voltando. Que bonito. Muito. Eu vou voltar. Que beleza. Maravilha. Daqui a pouco... Maravilha. Você pode se ligar. Daqui a pouco eu volto a tocar, porque foi uma coisa que foi tirada de mim. Ainda é duro para a mão, mas eu quero tocar de novo, quero tocar minhas canções, quero tocar tanta coisa que eu amo. Uhum. Eu não estou com todos os discos. Eu estou sim, todos anotados aqui. Foram 2 dedicados ao Menescal, né? Eu ouvi um, aí eu ouvi o Semente do Vento, Melhor Agora, né? Isso. Teve um disco dedicado a ele, de fato, né? Agora, ele teve participação nesse trabalho ou não? Ele foi apenas o homenageado? Ele teve participação, ele toca em algumas, e a gente foi buscar canções dele, como eu fiz no primeiro álbum. Além, assim, claro que eu gravei as super conhecidas dele, mas eu fui buscar canções, por exemplo, Fuso Horário, que é com Reginaldo Mil. Eu já tinha feito, lindíssima. Então, eu fui buscar canções que trouxessem também novas épocas do Roberto Menescal, porque ele é muito grande, ele é muito além da bossa nova. E ele tocou em algumas canções. Nós tivemos no primeiro álbum a participação dele e da Sabrina Parlatore, que a Sabrina canta muito bem. Todo mundo só vê a Sabrina ali. Agora não, agora ela já tem o seu lugar como cantora. Todo mundo via a Sabrina como a grande DJ da MTV, a mais simpática, a que levou a MTV, né? Assim, todo mundo quer falar com Sabrina. E a Sabrina arrasou, a gente até, eu postei hoje que a gente acabou de entrar numa playlist, uma canção que ela cantou comigo. E no segundo álbum ele também participa, e eu tive uma participação especial também do Fernando Torrado Parra, que ele é incrível, né? Ele mora em Montevidéu, e ele cantou comigo Você, a coisa mais bonitinha, o sotaquezinho ali no fundo. Canta demais. Isso. Ficou muito bonito. E aí depois a gente fez o Pro Menesca 1, Pro Menesca 2. Começamos os singles que eu gravei com a Ana Lélia e o Menescal, que foram Coisas do Brasil, que a Ana Lélia cantou em inglês. Foi a primeira vez que olha, a Ana Lélia conseguiu fazer a versão em inglês ser liberada, grande compositora, grande voz. Regravamos Amor nas Estrelas, também Menescal, aí foram os singles, Ana Lélia e Menescal. E depois a gente já chegou no Pro Cristóvão, que amanhã está chegando. Nossa, o volume 2 do Cristóvão é meu amigo, paixão da minha vida, assim. Eu acho ele uma pessoa maravilhosa, um pianista excepcional. Estou com saudade dele. Eu tenho as mesmas palavras. Pessoa maravilhosa, excepcional, um dos músicos que mais entende do que está fazendo. Nossa, sabe? A gente fez o primeiro álbum, foi muito emocionante, porque ele chegou no estúdio só para acompanhar, porque era um álbum, eu e meu parceiro de música, o Félix Júnior, no violão, 7 cordas, e ele chegou, e ele falou assim, que bonito, eu vou tocar. E sentou e tocou. Aí eu falei, não, Cristóvão, então esse disco tem que ser teu também, eu não posso, o fonograma é seu também. E aí a gente gravou 3 canções e a vida foi correndo, eu me tratando, eu piorei e tal, e fui lançando só singles também, porque singles eu dava conta de cantar, olha que coisa, né?
Aí lançamos o KMC, eu e Juliana KM, o Félix Júnior, maravilhoso. Então lançamos Estrela Verde, Morena do Mar. Então foi saindo um single aqui, tudo produzido pelo João Goulart, muito legal, né? E fomos indo. De repente eu falei, nossa, tem mais 3 músicas do Cristóvão que a gente tem que pôr no ar, que a gente já tinha gravado, ele tinha tocado e estava ali no estúdio fechado. Raios de Luz, você chegou, iluminou o meu olhar. Nossa, que lindo. E também Todo Sentimento e também Suave Veneno. Amei Suave Veneno ali com aquele arranjo. A Ana gravou isso. Isso. Suave Veneno. Aí a gente falei, Cristóvão, vou fazer o Cristóvão 2. Tá parado aqui, você me perdoa, eu fiquei doente. Amanhã tá em todas as plataformas. E que ótimo. Feliz demais. Estou apaixonada. Eu recebi de você o flyer, né? Bonito, muito bem, um requinte, assim, de construção de imagem e tal. Agora, eu fiquei muito assim, curiosa, né? Porque composição é uma dádiva, saber compor. Você continua compondo, você tem parceiros, ou foi uma saída de emergência que você encontrou na época? Esse aqui, de 2019, todas as composições são minhas, toda a parte melódica é minha. Foi bem recente, né? Assim, a Melissa Mundinha escreve muito bonito. Ver só na plataforma, porque a gente não tem acesso às coisas direito. Não sabe, plataforma não mostra músico, não mostra nada. Mas isso vai mudar. Tá todo mundo lutando para isso. Dia 2, né, do mês que vem, o pessoal vai estar tudo aqui em Brasília para ir lutar por esses direitos aí. Mas eu tenho esse parceiro, o Edmar Silva, que a gente está a gente acabou de participar da coletânea do Prêmio Grão de Música. Melissa também estava comigo no Prêmio Grão de Música. E agora eu tenho tenho composto para cantoras, né? Então a Lucila Paranhos acabou de gravar uma canção minha chamada Lenda. Estou muito encantada, com uma voz muito linda. Vai sair essa parceria minha com o Eduardo na voz da Larissa Vitorino, que até a Lenita escreveu ali, Larissa Vitorino, amo. Cris Castro gravou, Natália Botelho, Ana Studart, Patrícia Duboc, Janete Góes. Sabe quem gravou a música minha que eu amei? Fiquei assim impressionada. Você se lembra de Chorando se foi quem um dia só me fez? Lembra? A Márcia Ferreira acabou de gravar uma música minha. E Márcia gravou, Daniela, eu fiquei muito encantada com a Márcia. Ela foi uma lição de vida para mim. Eu vi o que é artista, porque ela foi um sucesso nacional, ela é uma grande comunicadora de rádio, ela trabalhou nos rádios da Rádio Nacional, então ela tem legiões de fã no interior do Brasil, Amazônia, e ela está sempre lá. E a Márcia Ferreira, quando ela chegou no estúdio, que ela abriu a boca, que eu fui acompanhar, né, a Márcia cantando a canção minha, um boi, um boi. Eu nunca vi aquilo, eu nunca vi uma artista de força. Força, né? E eu fiquei assim, eu falava assim, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Foi um tapa na minha cara. Desde que eu conheci a Márcia Ferreira, eu falei, eu tenho que me jogar, eu preciso chegar no público, eu preciso dar esse amor. No dia de gravar o vídeo, que ela chegou com as dálias grandes, ela falou, já decorei tudo, mas a filha dela já abriu as dálias enormes, tudo escrito para ela não errar. Ela falou assim, vocês vão gravar o vídeo, vocês vão perder tempo de horas. Eu não vou fazer vocês errarem. Quando acende a câmera, aquela mulher, eu falei,
meu Deus, isso era tudo que eu precisava, um tapa na cara, para me entregar para a música, para ter respeito pelo público, que respeito pelo público, que respeito pela música. Mudou minha vida. Eu tô falando aqui, eu até quero que ela Sim, ouça depois. acredito, Mudou. acredito muito. E quais são as coisas que nós estamos chegando já ao finalzinho? Quais as coisas que te inspiram, assim, para cantar? Que te inspira, assim? Hoje em dia, é o agradecimento por estar viva, né? Aham. Agradecimento de achar o que eu tinha. Além da doença celíaca, eu estava com um vírus, até é importante falar isso, porque esse vírus chama Epstein-Barr. É o vírus que a Anitta teve, que deu mononucleose nela. Uma doença muito pesada. Esse vírus, ele estava no meu corpo há 20 anos, isso que a gente descobriu há 2 meses. E ele age dessa forma, ele te dá depressão, ele te dá infecções, ele fica dando uma doença atrás da outra. E não é a doença que você tem, a doença é só o que aconteceu por causa dele. Ele é a causa. E quando esse médico descobriu a causa, além da doença celíaca, ele simplesmente. A Alicia me viu sem condição de. Eu falava assim: mas isso é normal, é porque eu sou celíaca, daqui a pouco eu não conseguirei mais cantar, mas eu vou fazendo o que dá. Ela viu, ela falou: nossa, eu vi você doente, nesse dia que a gente esteve junto aqui. Ele me deu uma dose única, assim, muito forte, porque eu tinha que fazer um show, e foi a salvação, foi uma salvação. Então ele falou assim: olha, esse vírus está na maioria das pessoas, só que ele fica inativo. Então, às vezes, vale a pena você ver se você está com algum vírus, e não só a causa, não só o que aconteceu, né? Não só as doenças que estão vindo, mas sim a causa dessas doenças, né? E no meu caso, além da doença celíaca, eu tive essa doença há 20 anos, não sabia naquela época, não sabia, foi curado de um jeito ou de outro, foi curado os sintomas, não a causa. E foi piorando, piorando. E aí é isso que eu queria falar. Hoje em dia eu agradeço a isso, a minha vida, a entender que eu recebi mais uma chance. Que bonito. Eu canto por isso, eu canto para agradecer. A homeopatia é maravilhosa, né? A homeopatia é coisa muito séria. Muito séria. É muito, muito séria. Eu vou. Não, Pois fala. não. Eu vou dizer para você que eu canto por isso, para agradecer. Então, eu canto com um amor tão grande, tão forte. Eu canto com um prazer tão grande no palco hoje em dia, depois de ver uma cantora como a Márcia Ferreira, e depois de ter me tratado, eu falei: meu Deus, deixa eu agradecer a Deus, deixa eu agradecer ao público, deixa eu agradecer à música. Eu canto por isso. É muita felicidade no palco. Maravilha. Escuta uma música que eu gravei do Cacaso com a Sueli, que chama Agradecer. Agradecer a Deus pelo tempo que Ele me dá para viver, passeio que Ele me dá para passar, que me deu a voz para cantar. Fala tudo isso. Olha. Agradecer a Deus pelo tempo que Ele me dá para viver, o passeio que Ele me dá para passar, agradecer a quem me faz cantar. É muito bonito isso. Cacaso Costa. Vamos regravar, vamos fazer um single. Vamos, poxa. Vamos fazer um single dela. Aí a gente faz um arranjo de violões e agradece a Deus, e agradece muito. Querida, agora a última perguntinha você pode responder com uma frase sua, qualquer coisa. O que é a música para a sua vida? A música para minha vida foi a possibilidade de continuar. É isso. Querida, lindo, lindo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você.
Obrigada mesmo. Obrigada. Aqui o pessoal dá uma força, a gente faz isso na garra aqui. Tem meu canal, Daniela Aragão, passem lá, assim, tem Joyce, tem Antônio Adolfo, tem Cristóvão Bastos, tem Leandro Braga, tem Alaide Costa, tem Áurea Martins, tem Menescal, tem Vânia Bastos, tem, falar todo mundo, alguns que tem lá, tem Naozete, tem esse pessoal todo eu já entrevistei. Porque às vezes bombam outros, mas eu que não estou assim na crista da onda é uma luta. Passem por lá, É uma luta. vai estar o da Márcia também. O da Alicia também, que estava aí, agradecer, que deu um depoimento super bonito. Passem lá. Emocionei. Emocionei demais. Eu também. Beijo então, tá, querida? Se tiver Beijo, pronto, eu muito te mando. obrigada. Canal. Muito, Beijo. muito obrigada, muito obrigada. Vamos todo mundo ver esse trabalho que a Daniela faz, além da live, dos livros, da música, porque já está sendo, o trabalho dela já está sendo um compêndio da música popular brasileira, é onde as pessoas vão lá no futuro pesquisar. Parabéns, viu? E muito obrigada de eu fazer parte disso. Boa Tchau, noite. tchau. Beijo. Tchau.